Fraternais saudações. Como vencer inimigos e opositores? Eis o nosso tema de hoje. Mas antes, dignos de entrarmos propriamente nos 3 elementos, nas 3 estratégias que nos permitirão vencer efetivamente os nossos inimigos e opositores, é significativo que saibamos bem distinguir uns dos outros. Ou seja, a pergunta é: qual é a diferença entre inimigos e opositores? E a resposta é relativamente simples, porque enquanto o opositor está no campo da circunstância, o inimigo vai sempre estar no campo do pessoal. Ele parte para o ad hominem, enquanto que o opositor está no campo da estratégia circunstancial dentro de uma situação específica. O inimigo ele tem um sentimento, uma emoção particular, pessoal, por vezes de intriga, de ódio, de inveja, de rancor, de ressentimento ou mesmo de vingança, para de fato derrubar e ter sob seus pés aquele que ele imagina ou tem própria e objetivamente como seu inimigo. Vejamos num exemplo que num ringue nós temos 2 lutadores. Eles não são propriamente inimigos, a não ser que levem para o campo pessoal. Eles se opõem estrategicamente dentro de uma situação, são, portanto, opositores, mas durante aquele processo eles têm sim um momento de embate. Entretanto, ao final daquela luta, ao final daquela peleja, eles vão cada um para o seu canto sem maiores ressentimentos, sem maiores mágoas ou mesmo propostas internas ou externas de vingança e de combate. O mesmo vai se dar no campo da oposição dentro da política, em que não necessariamente os indivíduos carregam as farpas e as pelejas para o campo pessoal. Vai dar-se isto também numa competição esportiva de outra natureza, em outras circunstâncias profissionais. Por isso é significativo que você não saia levando tudo para o pessoal. É importante, em primeiro lugar, que você separe os indivíduos, as circunstâncias e situações naturais de oposição que fazem parte do próprio dia a dia e têm em relação a estas uma estratégia diligente, mas isenta de sentimentos, muito menos ainda de raiva e de ressentimentos, enquanto você deve saber sim identificar aqueles que levam para o pessoal, que particularmente lhe tem ódio, lhe tem raiva, lhe tem rancor ou guarda quaisquer proposta interna de vingança. Esta é uma diferença fundamental que por vezes se esquece, confundindo-se os alhos com bugalhos. É que estes vão também possuir 2 naturezas. O inimigo ele pode ser declarado, ou seja, alguém que sabidamente nos enfrenta no campo do pessoal, ou mesmo pode ser o que acontece na grande maioria das vezes silencioso. Por vezes o inimigo ele não é propriamente um opositor, ou seja, ele não está numa circunstância externa clara, objetiva, declarada, visível de oposição, mas está intimamente tramando contra o próprio indivíduo. Ou seja, vamos lembrar aqui daquela imagem que nós temos, é Jesus reunidos com os seus apóstolos e Judas lhe dá um beijo em sua face. Ele não estava clara e declaradamente contra o mestre, entretanto estava, segundo contam os evangelistas, tramando na surdina contra o seu próprio mestre. Às vezes os nossos inimigos são os indivíduos que estão próximos, familiares, amigos, colegas, pessoas que nos beijam a face, entretanto não hesitariam nenhum minuto sequer antes de nos trair e de nos entregar aos algozes. Então é importante também no campo das inimizades que você saiba distinguir isto, que nem sempre um inimigo é um opositor. O inimigo por vezes está no mesmo campo, no mesmo time, no mesmo partido, do mesmo lado e na mesma situação que você. E no entanto, seja por que razão for interna, e não vamos discutir essas razões aqui hoje, ele se opõe pessoal,
particularmente e odiosamente contra você. Agora, existem 3 ferramentas, 3 soluções, 3 elementos que particularmente utilizo no meu cotidiano e que você também vai poder colocar em prática. Nós vamos refletir sobre isso nesse nosso vídeo. 3 ferramentas para vencer os nossos inimigos. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 214 do 114º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Deixa aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, paz profunda e claro, curta este nosso vídeo, verifique se você já é assinante, se você já ativou o sino, todos estes procedimentos naturais. Mas vamos lá, dignos. O ponto número 1 é você se comprometer com a melhora contínua. Não existe vingança mais saborosa, mais diligente, mais correta e elevada do que ante os seus inimigos, do que você se comprometer com a sua melhora contínua. Esta é a ferramenta principal. Ou seja, todos os dias trate de se melhorar a nível físico, a nível intelectual, a nível psíquico, a nível social, a nível familiar, a nível espiritual, a nível astral. Todas as vezes que você avança, que você progride, que você dá mais um passo, que você acorda cedo, que você vai dormir um pouco mais tarde, porque está trabalhando efetivamente no seu progresso e alcança os frutos dos seus objetivos, você está de maneira certeira atingindo o sentimento do seu inimigo, que é sempre, e esta é uma característica fundamental, de querer, de desejar o seu retrocesso, de desejar a sua queda e de desejar propriamente que você falte, que você tropece e que você erre. Portanto, quando você se compromete efetivamente com a melhora contínua, você está de forma concreta lutando contra o seu inimigo, até porque você tira o foco daquele que é o seu inimigo real ou imaginário, e até mesmo do seu opositor, e traz isto para a sua vida, transforma o que era potencialmente uma raiva de ação e de contração num elemento propriamente de progresso. O ponto número 2, dignos, é termos propriamente atitudes. Por vezes nós teremos que ter atitudes mais ativas e por vezes atitudes mais passivas. E no que tange uma atitude passiva, em primeiro lugar é afastar-se. Quando você verifica que aquele indivíduo age com um sentimento, com a ideia, com a perspectiva de inimizade, baseando-se em sentimentos pessoais, particulares, indesejáveis e sombrios, o ideal é você se afastar, tanto quanto lhe for possível. Nem sempre é possível, às vezes o seu inimigo é o seu chefe, por vezes o seu inimigo é alguém da família, por vezes o seu inimigo é alguém muito próximo. Deixa aqui nos comentários se você tem experiências assim, porque isso contribui também para, como relato, as pessoas costumam assistir os vídeos lendo os comentários, mas veja que na medida do que lhe for possível, se afaste. Agora, mesmo que você não seja possível afastar-se, se comprometa com a melhora contínua. Mas a segunda atitude, de 3 atitudes fundamentais, é o confronto. Às vezes também é necessário ir diretamente ao inimigo, falar-lhe olho no olho, mostrar que você sabe quais ações estão sendo tramadas, que sentimentos estão colocados sobre a mesa e que você está conscientemente agindo contra aquilo que está sendo colocado como inimizade. Ou seja, confrontar por vezes não quer dizer brigar, bater, não, mas é você propriamente se opor. Esse é um segundo ponto. E também o próprio perdoar. O perdoar e ao mesmo tempo renovar, esse é um ponto também significativo, as suas amizades. Deixa para lá, não fique remoendo, não fique trazendo à tona a todo instante, repetindo o nome daquela pessoa, daquela situação, porque quanto mais você repete, quanto mais você foca, quanto mais você relembra aquilo, você expressa e conta para outras pessoas,
você está fortalecendo os seus inimigos. Como diria Friedrich Nietzsche, se você passa muito tempo, filósofo, observando o abismo também começa a te olhar de volta. Portanto, renove as suas amizades, renove os seus sentimentos, se comprometa com a melhora contínua, confronte o que tem que ser confrontado e se afaste daqueles que é possível se afastar. Acima de tudo, comprometa-se com a sua melhora contínua. Não existe melhor vingança. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.